Olá pessoal, estamos aqui em mais um episódio do Grid Talk e o tema do episódio de hoje é sobre fotopolimerização, como melhorar esse processo no seu consultório, pensando em custo-benefício e também na longevidade dos tratamentos. Eu sou a Bruna Fronza, sou cirurgia clínica, faço consultório e também sou professora de graduação e pós-graduação no Einstein aqui em São Paulo. Eu sou o Kaique, sou da cidade de Guarapari, sou clínico, professor de graduação, pós-graduação, cursos. Espero contribuir um pouco com essas feras que estão aqui hoje comigo. Olá, eu sou o Rinaldo Teles, prazer estar aqui na Ultradente, para mim é um privilégio estar com vocês também. Sou formado há 26 anos e fiz pós-graduação em Araçatuba e Araraquara e espero a gente conversar bastante sobre fotopolimerização. E eu sou o Gustavo Ribas, sou de Curitiba, sou um clinicão de cadeira que se mete a dar aula para as outras pessoas porque eu sou um aficionado por odontologia adesiva em performance e que usa a fotopolimerização como seu maior aliado para que a gente tenha uma longevidade. Verdade. Muito bem, um prazer estar aqui com todos vocês, né? Eu acho que a gente tem muitas coisas para discutir e trazer aqui para o nosso público. Eu acho que o primeiro tópico que a gente pode abordar é trazer a importância desse processo, né? De fotoativação, polimerização dos materiais e como isso afeta o nosso trabalho. Gustavo, você como entusiasta aí da odontologia adesiva, onde que você enxerga que esse processo que a gente faz, que é tão importante, interfere na longevidade dos nossos tratamentos? Ele interfere muito se você fizer mal feito. Se você não souber como utilizar a ferramenta que você tem na tua mão, ela vai ser o início do fim das tuas restaurações que vão durar menos tempo. Eu gosto de enfatizar muito que uma restauração que você precisa trocar antes do tempo é uma restauração que você vai acelerar o processo do ciclo de morte do dente. Verdade. Quanto mais retrabalhos nós fazemos, mais invasivo a gente é e, consequentemente, a proximidade com o implante, a extração, acaba acontecendo. Então, se a gente souber utilizar a ferramenta nossa, que às vezes a gente tem uma excelente ferramenta, mas não sabe trocar a marcha do carro que a gente está guiando. Então, saber utilizar direito para que a gente possa ter mais longevidade. O maior erro é você não saber. Verdade, Gustavo. Sabe o que eu vejo, Bruno? Nesses 26 anos como diz o Gustavo, de cadeiras, né, Gustavo? Sim. Hoje, a odontologia passa por ciclos, né? Já teve a época de lentes de contato, vocês lembram disso? Era todo mundo fazendo lente. Sim. Hoje, é todo mundo fazendo faceta direta, né? E o que eu vejo em faceta direta hoje, o que eu mais faço no consultório, não sei se Kaique e também Bruno e Gustavo fazem, é retratamento. E uma das causas piores do retratamento, porque chega lá, às vezes chega tudo manchado, né? Vocês notam isso? Chega tudo manchado e ninguém se liga, né? Que foi fotopolimerização, né? Que pode ter sido, né, Gustavo? Sim. Fotopolimerização. Então, daí a importância desse nosso bate-papo, né? Já que hoje todo mundo, né, fala sobre faceta direta, né? A gente fala de fotopolimerização, porque é o que mais se faz hoje, né? Se você pega qualquer tratamento que você faz polimerização, né? E as pessoas em facetas diretas, complementando, se preocupam muito com o tipo da resina. Perfeito. E o importante é o que está por trás da restauração. E aí vem a fotoativação, diagnóstico, fotoativação, adesão. E lembrar também que o polimento dessas resinas, esse manchamento, o polimento começa na fotoativação. Você fazer o máximo, uma cadeia polimérica mais longa possível, mais estável, o polimento começa na tua fotoativação. E se você faz ela errada, óbvio que vai dar manchamento. Isso. E daí vai dar mau cheiro, porque vai dar mais bactérias. Você sabe, Gustavo, que o clínico, ele não se liga muito nisso, né? Ele pensa... a última coisa que ele pensa, pelo menos assim que eu acho, é que foi a polimerização, né? Ele troca de... Culpa a resina. Ele culpa a resina, ele troca os polidores, ele faz tudo. Quando eu falo, meus alunos, eu pergunto depois, qual é o seu aparelho, né? Como você está fazendo? E aí ele não sabe tempo, ele não sabe feixe, ele não sabe nada. E muitas vezes eu acho que a gente discute muito isso, né? E a gente, como professores, ouve muito isso. Qual que é a melhor resina? Né? Então, existe aquilo, uma resina que tem um bom polimento, e achei excelente tua colocação de que o polimento começa na fotoativação. Se discute as propriedades do material, qual material tem mais resistência, qual vai ter um polimento melhor, mas a gente tem que entender que o material que os fornecedores nos entregam é um material parcialmente pronto. E ele vai ficar pronto depois do processo de polimerização, que vai depender do operador, né, do aparelho, mas também muito do operador,
para fazer com que aquele material entregue realmente o máximo e as propriedades prometidas Que eu vejo pelo fabricante. também, Bruno, aí você pode até falar com mais propriedade, né? Que você é uma pesquisadora, pelo menos para mim, eles se ligam muito, Gustavo, em potência, né? O aluno ele pergunta, qual é a potência? Pronto, vai lá, acima de 3.000 miliwatts, centímetro quadrado e tal. Pronto, então isso basta para o clínico. Se você fizer uma pesquisa, eles vão falar só em potência. E nós sabemos que não é só isso. Você pode comprar um fotopolimizador de laser que tem um feixe super pequenininho, que tem alta potência e não consegue fotoativar o que precisa. Perfeito. Então aí que entra também a questão da escolha da compra do teu fotoativador, né? Porque quando a gente tem as opções no mercado para comprar, a gente tem que pensar em otimizar o tempo clínico também. Perfeito. Se vai comprar um Valo, um Gran Valo, um Valo X, a gente tem que pensar no tamanho da cabeça, onde a imitância dessa energia vai chegar. A gente vai conseguir entregar. E um molar que tem 12 milímetros, a gente pode pensar que um Valo que consegue entregar bastante energia nesses 12 milímetros em uma fotoativação ou duas fotoativações, 2 ciclos, a gente consegue otimizar o tempo. Às vezes a gente compra, o aluno pergunta, mas o meu fotoativador, ele tem uma potência boa, mas o tamanho da cabeça dele é pequeno, você tem que fazer várias fotoativações, e você acaba estendendo o tempo disso. Perfeito. Né, para que a gente consiga. Eu acho que só pra gente explicar para quem tá assistindo, que às vezes não é tão familiarizado com esses termos, né? A potência é a quantidade de luz ou de fótons de luz que vão sair do aparelho fotopolimerizador. É como a gente for comprar uma lâmpada, que a gente vai ter de 20 watts, 30 watts. Só que aí a gente tem que entender que essa energia, ela tá distribuída na área, né, da ponta do aparelho fotopolimerizador, que foi isso que o Gustavo colocou. A gente pode ter uma ponta pequena, em que essa energia vai estar distribuída de forma mais pontual, ou uma ponta maior, que vai ter a distribuição dessa irradiância, que é o que a gente chama da potência ali pela área. Importante, né, Bruno? É o feixe, né, Kaique? O feixe também, né? Que é a colimação, né? Que acaba o clínico, ele não se ligando muito nisso, né? E comprando também, o que eu vejo muito também é comprando fotos sem nenhuma pesquisa, né? Comprando nesses sites aí paralelos, sem registro, e isso se ligando na potência só, né? Mas não se ligando então naquilo que você falou. Não é um parâmetro bom, né? Na colimação, no feixe, né, Kaique? Sim, só concluindo a importância da fotoativação, a gente comentou sobre manchamento em dentes anteriores, mas ela é extremamente importante e responsável por falhas precoces em dentes posteriores. Perfeito. Tá? Você não vai ter uma rigidez estrutural, o dente restaurado mal fotoativado, mal fotopolimerizado, ele não vai suportar as forças mastigatórias igual um dente que foi bem fotoativado, foi bem fotopolimerizado. Dente posterior, Kaique. Eu gosto de fazer reconstruções grandes, levantar margens profundas. A fotoativação do seu adesivo é a parte mais importante de todas. Primeiro, saber utilizar o adesivo, que os dentistas negligenciam, né? Muito isso. E depois, quando a gente vai fazer a fotoativação desse adesivo, a pessoa o dentista aqui, já está tão empolgado em querer fazer os incrementos, e ele acaba esquecendo de fazer uma fotoativação no sistema adesivo, para a gente fazer uma camada híbrida. E aí, às vezes, a gente tem uma caixa proximal muito profunda, que a gente está levantando uma margem, e a gente não consegue colocar uma fotoativação colimada, ou a imitância, a energia consiga chegar lá embaixo. Esse é um grande problema. Ele foge, e fora que, quando ele está trabalhando sozinho, ele não tem uma secretária ou um auxiliar, ele pega o fotoativador, coloca na boca do paciente e ele vai pegar a resina. Quando ele faz esse movimento do fotoativador, aquela inclinação do feixe já mudou, né? Muda. E aí você tem uma falha, você acha que você jogou o tempo o suficiente, ou você acha que a potência alta de uma vez só vai resolver o problema, quando na verdade você está criando um problema, quando tem uma cárie secundária depois. Quando chega o final, quando chega lá embaixo, vamos falar assim, aquele 100% já está em 30%, 20%, né, Gustavo? Não é só uma fotoativação do adesivo, é uma boa fotoativação do sistema adesivo, uma excelente. É uma das fotoativações durante o processo restaurador mais importantes. Né? E é o que dá menos atenção, porque a gente pensa que é uma camada fina, na resina a gente ainda se preocupa. E eu acho que isso que você comentou antes também, Gus, sobre o tamanho da ponta do aparelho em relação à área que está sendo fotoativada. Que a gente tem que pensar que o foto tem que cobrir toda a região. Então, no molar posterior, a não ser que você tenha um Valo X, você vai precisar fazer pelo menos uma fotoativação mesial e outra fotoativação distal, por um tempo suficiente, considerando distância também. Então, são vários fatores que precisam ser considerados. Por isso que é uma fotoativação protocolar. Não é um passo simples, é um passo muito importante.
para que Verdade. nasça essa adesão nova, né? E lembrando da distância, né? A gente tá a ponta da foto aqui, É. fundo da cavidade, a gente tem uma distância. E tem fotos que vão perder mais de 50% da Sim, energia. chega em 30%. E aí e também né? o produto da Ultradent, que é o Valo, ele tem aquelas ponteiras que a gente consegue acumular essa energia para Colimar, né? Colimar, então. Mas mesmo sem a ótima ponteira, mas mesmo sem a ponteira, o Carlos até mostrou ontem na palestra, com 6 milímetros de distância, você consegue manter uma porcentagem muito alta da energia que chega. E aí, tem até uma pesquisa muito interessante que é do professor Loguércio, que eles avaliaram sistemas adesivos, um sistema adesivo universal, testando esse adesivo do modo autocondicionante com condicionamento ácido. Sim. Além dessa variável, eles colocaram a fotoativação do adesivo por 10 e por 40 segundos, o adesivo, e fizeram uma restauração classe 5, estudo clínico. A forma como você aplicou o adesivo não interferiu na longevidade, se eu não me engano foi 2 anos do estudo que eles publicaram, mas fotoativar por 40 segundos o adesivo em relação a 10 segundos aumentou em 20 ou 30%, não me recordo exatamente, mas teve um aumento considerável na sobrevivência daquelas restaurações em boca. Então, e aí por isso que eu falo, a gente fica muito mais preocupado às vezes em qual resina, se eu vou aplicar ácido, não vou aplicar ácido, quando muitas vezes a gente tem uma ferramenta muito potente e sensacional na nossa mão, que é a fotoativação, que consegue melhorar muito dos nossos processos. Por falar nisso, às vezes as pessoas, o valor dos produtos que a gente compra tem pesos diferentes. Às vezes a pessoa sai da faculdade e compra um celular novo ou investe em uma coisa, quando na verdade a primeira coisa que a pessoa deveria comprar na pós-faculdade é um fotoativador bom, de qualidade. Porque se ele for trabalhar em outros lugares, vários consultórios, ele pode levar o fotoativador, inclusive se ele for trabalhar no sistema público. Ele vai fazer no sistema público uma fotoativação eficiente, boa, vai depender. Né? Isso. Mas são prioridades, né? E isso a gente precisava mudar a mentalidade do cirurgião dentista, saber que ele não pode causar iatrogenias nos pacientes por não saber utilizar o dentista. Eu gosto de falar, o dentista é uma espécie que não gosta de ler bula, né? Então ele ele aprende pelo Instagram, ele aprende pelo que o outro professor falou. Muito simples, né? É só você saber utilizar da forma correta, porque a gente não vai nos neurocirurgião e ele fica testando coisas. Né? Ele vai fazer a coisa que está cientificamente encaminhada para aquilo, ele não fica fazendo testes na nossa cabeça. Hein? E o cirurgião dentista tem esse problema. Então a gente precisa mudar a mentalidade de quem a gente ensina para que ele reproduza para os pacientes e para as outras pessoas que vai indicar também. A Bruna falou dos 40 segundos, e quando eu falo para os alunos, você vai fotoativar o adesivo por 40 segundos, ou você vai fotoativar a resina por 20 segundos. Eles falam, sabe o quê? Mesmo com o Valo? Mesmo com o Valo, porque se não fosse o Valo ou um outro fotoativador de qualidade, você teria que ficar provavelmente 2 minutos, 3, 4. Mas aí eu acho que daí é muito bem trazida essa questão da bula, só que se a gente parar para pensar, por exemplo, nos resultados desse estudo, que 10 segundos a gente perdeu restaurações em comparação com 40 segundos. Se a gente pegar a bula de 90% dos adesivos, qual que é o tempo de fotoativação recomendado? 10 segundos. Isso influencia daí outras coisas, obviamente. Espessura, classicidade, tempo, lucidez, a distância. É muito importante a distância. E a própria radiação, né? Exato, depende do aparelho polimerizador, né? Então, até pra gente tomar cuidado quando a gente extrapola eles estão ligados dados. só ao tempo, né? Eles não estão ligados ao aparelho que eles possuem, né? Então, dali eu acho que vem muitas coisas. E a grande maioria dos fabricantes já tem tomado esse cuidado de descrever isso também na bula, né? Em relação à espessura, né? Porque a gente até tem esse conceito de que 20 segundos é o suficiente para todos os casos, né? Então, em que situações que vocês acham que é interessante a gente aumentar o tempo de fotoativação? Legal. Essas situações onde a ponta do foto está bem distante da restauração ou da camada de resina, tá? É uma situação. Isso vai depender também da opacidade da resina que você está usando, tá? Porque uma resina de esmalte, às vezes, ela vai conseguir atravessar. Uma resina de dentina já é diferente, tá? E resinas de marcas diferentes, ela precisa de quantidade de energia diferente para fotoativar ela. A gente precisa de, mais uma vez... Por exemplo, eu faço muito indireto, né? Materiais de cerâmica totalmente diferente, né? Do que você cimentar uma resina bleach, né? Uma resina branca ou qualquer outra, né? Totalmente diferente. Precisa mais de potência, tem né? Isso radiação. também, que a gente já falou sobre todas essas espessuras, opacidade, distância. Mas também tem uma outra coisa que a gente tem que pensar, que um fotoativador ele pode auxiliar a vida do clínico que migra de marcas comerciais diferentes. Sim. O principal fotoiniciador da maior parte das resinas compostas que se tem no mercado é o fluoroquinol. É um material mais amarelado, né? Vou dar essa característica mais amarelada.
Só que quando a gente está trabalhando com resinas mais translúcidas ou mais clareadas, alguns fabricantes usam outros fotoiniciadores. A Canforoquina, ela trabalha com luz azul, ela é fotoativada com a luz azul. Quando nós temos outros fotoiniciadores, o comprimento de onda muda. E aí, você ter um fotoativador que não consiga só excitar esse fotoiniciador com a luz azul, mas que tenha outras cores, ou cores não visíveis, ultravioletas, que é o caso dos polywaves, a gente pode abraçar essa gama maior. Se você tem um fotoativador com luz azul só no teu consultório, e você migra constantemente para outros, TPO e Vocerinha, até mesmo vocês da Ultradente que nós temos aqui, nós precisamos ter uma gama maior que abrace esse comprimento de onda. Se o clínico não toma cuidado com isso, ele acaba fazendo, querendo ou não, uma fotoativação não tão eficiente e você vai ter uma longevidade menor dessa resina composta. Você tem um fotoativador com uma colimação boa, potência boa, irradiância boa, e que tenha um multiwave, com vários comprimentos de onda, você vai ter menos anos no consultório, para que você tenha uma longevidade então, maior. se você vê, né, Bruno, não é só potência, né? O clínico saber isso, o que o Gustavo falou aqui, já falamos, colimação, angulação, acabou de falar de polywave, ou seja, tem série outros requisitos para você acabar adquirindo, né? O principal é conhecer o material com que você trabalha, né? Porque muitas dessas resinas que pedem a luz violeta, ela tem uma interferência principalmente na camada mais superficial, que é onde a luz violeta funciona muito bem. E isso está diretamente ligado com a capacidade de polimento também do material. Então, às vezes, a gente já ouviu de colegas, né? Mas quando eu fotopolimerizo com valo, parece que o polimento fica melhor. E tem um porquê por trás disso, né? Por causa do comprimento de onda, que também tem a luz violeta, né? Infelizmente, essa não é uma informação tão fácil de achar, né? Não é você olha a resina e tá escrito ali achar, TPO e quase você. não tem, né, Os fabricantes poderiam facilitar um pouquinho a nossa vida, né? A maioria é canforoquinona, tudo bem, mas na dúvida, é melhor ter um fotopolimerizador polywave. Até porque sai resina aos montes, né? E você acaba não sabendo, então é melhor polywave. Na dúvida, né? Tem um outro ponto que eu acho que é importante também, sobre a qualidade da limpeza da lente. A gente proteger essa lente de alguma maneira, porque se você não protege a lente, você começa a agregar resina composta ou riscar essa lente, você também vai perder essa imitância, ela vai ser diminuída, a potência vai ser diminuída também, porque você vai ficar com a lisura da lente opaca. Então você manter essa constante limpeza e aferição também, para ver se você, de alguma maneira, para que você afira. E às vezes, Gustavo, o clínico acaba fazendo a proteção, né? Com muito, eu não sei como vocês chamam aqui, as PVC, às vezes chamam de holopaque, né? Depende da região, né? As barreiras, né? E às vezes o clínico, quando eu olho, o próprio aluno também, ele envolve aquilo várias vezes, né, Bruno? Isso também acaba diminuindo principalmente naqueles fotoativadores. A potência, né? Sim. Então, o ideal é sempre que a gente for fazer a proteção dessa barreira, que seja uma camada única, preferencialmente sem dobras, sem vincos, para que você faça uma boa proteção, para ter uma biossegurança, mas sem interferir na luz que está sendo emitida ali pelo aparelho. Mas se a gente fosse, então, pensar em quais critérios o clínico precisa observar na hora de escolher um fotopolimerizador. A gente já comentou vários aqui, mas acho que para a gente trazer de forma mais objetiva e resumida, né? Então, acho que o primeiro, é claro que a gente precisa olhar para essa potência e para a irradiância. A irradiância é mais importante que a distribuição e a gente recomenda que tenha pelo menos 800 miliwatts por centímetro quadrado, né? Então, mais do que olhar só a potência, perceba se o fabricante te fornece essa informação de irradiância. Que outros parâmetros vocês acham importantes? Eu tenho muito importante, que se chama design. Para que você consiga acessar angulação, 90 graus, um segundo molar superior, aquilo é de extrema importância. Se você tem um aparelho que consiga ser mais ergonômico em áreas de difícil acesso, você vai ter uma... Eu acho também, Gustavo, isso. Eu acho que o clínico acaba tendo que... A angulação acho que é muito importante, né? No final das contas, porque é chegar à luz no segundo molar superior, né? É difícil. Então, eu acho distal, que... Né? Se o clínico, como a Bruna perguntou, acho que a angulação seria o ponto-chave aí também, né? Uma ergonomia, né? Vou falar assim, como não escolher, né? Como não escolher que as pessoas... Primeiro, não é para escolher pelo preço. O mais barato. Forma totalmente errada de escolher. Segundo, o que a gente não pode escolher? Você vai optar por escolher, cientificamente falando, é difícil achar essa informação também. Você vai olhar uma foto. Quando você compra, não vai estar fácil você encontrar se a luz ela tá equilibrada, ela tá homogênea em toda a ponta do fotoativador.
Tá? Então, nesse caso, a gente tem que buscar provavelmente um artigo. Será que esse foto que eu estou comprando, primeira coisa, é homologado? Tá? Será que esse foto que eu estou comprando é uma foto que tem uma energia bem distribuída em toda a ponta? Isso, junto com a angulação que o Gustavo falou, acho que é um dos fatores mais importantes que tem para a fotoativação. Porque, eu até brinco, se o fabricante te mostra isso, é porque é homogêneo. Se ele não te mostra, Você tem que ficar é melhor você ir atrás. Então, isso é medido, né, dentro de um equipamento que você consegue observar se aquela energia é distribuída de forma uniforme para garantir que toda a região, toda a área está sendo polimerizada com a mesma eficiência. Então, homogeneidade do feixe. Então, a gente já falou aqui de potência e radiância, angulação, né, Lembrei, da ponta. eu ia falar uma coisa que eu tinha lembrado. Não escolher pelo radiômetro. É isso, eu tinha me dado branco, não escolher pelo É o radiômetro. que a maioria deu faz, tanto. né? Que Não, foi uma Não falácia que criou. Não significa nada se você não tem justamente essa energia parâmetros, né? distribuída Exato. de forma igual, né? Que mais que vocês considerariam aí? Eu acho que a gente já tem mais um ponto. Eu vou falar o que optou eu escolher trabalhar com valo. Às vezes os alunos acham que a gente ganha, né? Não, a gente compra os materiais. Entendeu? Por que eu comprei o valo? Eu optei pela resistência do material. Assim, algo, né? Mas eu sei que se cair no chão é um material mais resistente. Foi um fator de escolha para eu escolher. É simples, mas eu considero importante. Eu tenho um ponto. O Valo X, eu tenho o Gran Valo e o Valo X no consultório. O fato de eles entregarem a energia o suficiente, não me enganar, a bateria não me enganar, pelo microprocessador que você tem dentro do aparelho, que faz com que, quando ele não consiga mais entregar a emitância suficiente, ele fala para você trocar a bateria. Isso é um diferencial que não tem em nenhum outro lugar. As outras, normalmente quem tem um fotoativador que é sem fio, sim, ele deixa sem, até a bateria acabar, sem estar carregando. com isso já, né? Já caiu. Você não está conseguindo entregar energia suficiente. Então, o Valo X, o Gran Valo, eles te entregam essa possibilidade de eu não vou mais te entregar energia suficiente. Carregue. Para e você vai lá e troca a bateria. E se você Perfeito. Se você trabalha com um fotopolimerizador, igual o Gustavo falou, de manhã as extrações estão boas, né? De tarde já não acabou a gasolina dele. O paciente que chegou a dar. Eu queria ser seu paciente de manhã, né? Então. Enquanto ainda tá. Eu acho que desses fatores seria basicamente isso para escolher um bom aparelho, né? Que os principais. Tamanho que a da gente ponta e teria ali. angulação. O tamanho da ponta eu acho que é importante observar, né? E eu acho que aí nisso a gente entra talvez em dicas clínicas que a gente possa dar também. Para garantir que o processo vai ser feito corretamente. Porque eu brinco, não adianta eu ter a Ferrari se eu não souber dirigir. Então, a gente precisa entender os materiais e saber a melhor forma ali de utilizar. Então, acho que como uma primeira dica para garantir uma boa fotoativação dos materiais é saber a irradiância para que você faça um tempo correto de fotoativação. E hoje, a grande maioria das bulas de materiais resinosos, adesivos ou resinas, cimentos, eles já trazem um parâmetro. Se o seu foto tem menos de 1000 miliwatts por centímetro quadrado, você vai fotoativar 10 segundos, ou 20 segundos. Se tiver mais, você pode reduzir para 10. Então, as bulas dos materiais já estão mudando para vir nesse sentido, e para isso, o dentista precisa saber a irradiância do seu aparelho, né? Que outras dicas clínicas vocês dariam pro pessoal aqui? O posicionamento do foto. Então, é o simples, o óbvio tem que ser dito, né? É importante. Você tem que deixar o foto totalmente paralelo na oclusal do dente e estabilizado. Não pode ficar movimentando, não pode ter angulação. Quanto mais Não perto, pode melhor, né, estar cara? distante. Encostado. Tem que deixar... Não, é encostado. Tá? E aí usar ou um dedo da própria mão ou da outra mão para estabilizar o foto. Porque Essa era Sabe outra coisa que eu lembrei também? E outra mão Isso. você vai fotoativar. Não é para outra mão ir buscar a resina na gaveta. Isso. É para você E estabilizar. a barreira, né? A proteção, porque o clínico, às vezes, ele não tem nada de barreira ocular, nada, né? Então, ele polimeriza, olha para um lado, quando você olha, não está na posição, né? Sim. Porque ele não protegeu, ele não usou uma raquete de proteção, nada, ele não usou óculos, então acaba... E, às vezes, não é ele que polimeriza, né? É a secretária, né? Então, esse é um grande detalhe, que a gente acabou nem falando, né? A gente joga a responsabilidade Isso, no terceiro. Isso. Num fator tão importante, fundamental, sucesso. Você polimerizar o central, quando você olha, tá no canino, né? E outra questão clínica de extrema importância é, se você não está com fotopolimerizador, que tem uma ponta grande, está com fotopolimerizador que tem uma ponteira menor, você tem que observar quantos pontos você vai ter que fazer. Porque, dependendo, você vai ter que fazer 3, 4.
E olha Se a ponteira for pequena. o tempo O tempo clínico aumenta. Exatamente. Será que valeu a pena comprar uma foto mais em conta, que você angulou, perdeu 50% da energia, você distanciou, perdeu mais energia? E sobre a homogeneidade da entrega dessa imitância da fonte do teu foto, a diferença entre o Gran Valo e o Valo X agora, que um tinha 4 LEDs e o outro agora tem 12 LEDs. 12, é. Então ele tem uma área maior para espalhar isso aí. Inclusive o Gran Valo nós tínhamos 3 níveis, né? 1.200, 2.400 e 3.200. Agora nós temos 2, só pela quantidade de LED acaba esquentando mais, né? Precisa falar sobre isso também. Esquentar, tanto é que ele pisca, né? Você não faça um sobreaquecimento. A dica clínica também, para complementar, se você está usando o Valo X ou o Gran Valo também, uma potência 2, sempre potência 2, né? Nunca usar uma potência 3 dentro da boca, mas a gente usar um jato de ar ao mesmo tempo que quando você está fazendo fotoativação, para que você resfrie e você não cause esse desconforto, tanto papilar quanto no dente, né? Apesar de a dentina conseguir ter dissipar essa proteção, né? Mas acaba a papila, machuca um pouquinho, né? Todos esses nós, né? Jogar um ar, acho que é uma dica clínica legal também para dar. Mas aproveitando, Gustavo, e aí, posso fotoativar só 3 segundos? Não mesmo. Acho que talvez para esmalte, alguma coisa para ortodontista, né? Se a gente Outra dica clínica, né? Para restauração, não usem a potência, se for o Gran Valo, não usar a potência máxima para... De 3 segundos. sempre começar pela standard. Né? Pela stand, também Faz o ciclo completo e você faz uma sobreativação depois, aumentando a potência. Porque normalmente... Nunca subativação, sempre sobreativação. Melhor. Mais entendeu? Não tem problema, né? O excesso. não tem problema, mas a gente precisa entender que o material ele precisa de um tempo, né? Para polimerizar e para a luz alcançar ali e excitar todos os fotoiniciadores. Eu brinco, não é exatamente o mesmo processo, mas é que nem fazer um bolo, né? Se você colocar ele num forno com a temperatura super alta, ele vai queimar por fora e por dentro ele não vai ter cozinhado. Então a gente precisa de uma temperatura mínima, de uma irradiância mínima, por um certo período de tempo para que a resina, né, principalmente quando a gente trabalha mais em profundidade, possa polimerizar. Então o ideal é ter ali uma irradiância de 1.200, no máximo 2.000, pensando em quando a gente tem uma distância ou até uma peça indireta, porque daí a gente vai perder parte dessa energia, mas por um tempo de pelo menos 10 segundos, né? A gente não tem materiais que funcionam muito bem com uma polimerização de 5, 3 segundos, porque demanda um tempo. Longas, exatamente. Você vai fazer várias cadeias e às vezes alguns carbonos perdidos no meio ali, né? Então, o monômero vai ficar perdido e não vai ter aquela cadeia longa. O interessante é de ter a cadeia mais longa possível. Exato. E eu acho que outra dica clínica, que pelo menos quando eu estava na faculdade, a gente fazia aquela técnica de fotoativar 3 segundos por incremento e depois fotoativava mais 40 no final. Isso de fotopolimerizar depois da gente já ter começado antes do processo de fotoativação vai causar exatamente isso que você explicou. Perfeito. Cadeias curtas e, consequentemente, uma polimerização não tão eficiente, pensando na resistência e nas propriedades finais. Então, evitar tentar compensar depois, né? Faz a fotoativação pelo tempo que é indicado pelo fabricante, de acordo com o seu aparelho, já no momento que você está ativando a primeira vez. Bruna, você tem que fazer mais nas primeiras camadas, inclusive. Exatamente. Você tem que pegar mais energia e nas finais você pode chegar nos 10 segundos. Você passa 20 segundos nas primeiras camadas e nos Mais Essa monômeros verdade Eu acho mais que- monômeros em polímeros, né? Do que, né? Que uma dica bem prática é, se você não está com a ponta do foto, de fato, encostada no material que você está fotoativando, isso serve para uma classe 2, por exemplo, já dobra o tempo de fotoativação. É uma forma, né, acho que fácil da gente entender, simplificada da gente compensar de alguma forma aquela distância e ter uma entrega de energia suficiente ali, né? Só complementando esse tópico clínico, às vezes a pessoa escuta a gente falando, aí pensa assim, mas eu faço tudo ao contrário do que vocês estão falando e dá certo, minha resina tá ali, fica dura, né? Fica dura. Mas tem que pensar que a camada superficial dela polimerizou. Mas e a camada interna dela? Você não tá vendo, né? Fica gelatinosa. O problema é que não acontece no dia o problema. Sim. Acontece depois de um tempo. E a odontologia ela é lenta, né? O problema que a gente faz agora, a gente joga lá pra frente. Se você não faz direitinho agora, você faz um retrabalho, né? Retrabalho. Fazer bem feito uma vez para que dure o máximo tempo, para que você ganhe pacientes, não por retrabalhos, mas ganhe pacientes por indicações, porque você faz um bom trabalho. Claro. Com certeza, né? Então, acho que quando a gente fala de investir na fotopolimerização, né, de ter um bom aparelho, investir em conhecimento também sobre isso, a gente está pensando no nosso paciente, em entregar um bom trabalho e o retorno vai vir, né, no longo prazo. A gente tem que sempre pensar nesse longo prazo, acho que como na nossa vida profissional também, né? Odontologia é uma maratona, não é uma corrida de 5 km. Respeitar o processo, né? Que às vezes, principalmente a moçada mais nova, quer pular o processo. Em tudo, né? Hoje.
Então, é acreditar no processo. Acreditar, estudar e acreditar no processo. Aí a pessoa vai e compra uma lupa. É genial ter uma lupa, tá bom? Né? Mas eu concordo com o que o Gustavo falou no início. Fotopolimerizador é o primeiro. Eu também. Compra uma câmera fotográfica. Por que adianta você ter uma câmera fotográfica se você não está entregando a melhor odontologia que você pode? Então, Quer brincar de fazer adesão? Quer brincar de colar dente? Cara, brinque direito, né? Senão não desce pro parquinho. pô, legal. E eu acho que é isso também, até essa questão das resinas, né? Ah, vai lá, compra uma resina de R$700. Eu brinco com os alunos, eu falo, você tá pagando o boleto errado. Primeiro vem um bom foto, depois você começa a investir em materiais ali. Uma resina de R$600, da qual ele bisunta com modelador de Modelador de Não façam isso em casa. R$600 no litro. Exatamente. E acho que a gente falou muito de restaurações diretas, né? Se a gente for parar para pensar em restaurações indiretas, a gente já comentou que a gente tem o fator de ter um material ali que vai atuar como um bloqueador da luz. A gente até fez um estudo em que a gente testou diferentes materiais indiretos, tanto resina quanto cerâmica, blocos híbridos, e qualquer 0,5 milímetros de qualquer material bloqueava pelo menos 50% da energia do aparelho fotopolimerizador. Então vamos pensar agora em dicas para restaurações indiretas, como a gente... Tempo. Aumentar muito o tempo e principalmente ângulos, acertar, não só fazer cor oclusal, mas a gente tentar entrar por todas as faces possíveis para que a gente aumente. Só que ganhar pela irradiância, daquela mesma maneira que você vai jogar futebol na praia com seus amigos de manhã e tá um tempo nublado, passa o dia inteiro na praia, de noite, quando você vai para casa, você tá todo vermelho, mas não tinha sol. O que te queimou foi a irradiância. Então, aquilo de você deixar o máximo do tempo para que você aumente essa irradiância e você consiga entregar energia lá no fundo. Eu acho e que daí também usar cimentos duais também, caso for o caso. Acho que pro clínico, acho que no mínimo dobrar o tempo. Acho que dia a dia, pelo menos isso, né? Dobrar o tempo. É legal. E eu Acho que acho- passando de uma certa espessura, enfim, 1,5 milímetro, talvez, 2 milímetros Até no dois, máximo. até 2 dois, milímetros acho no que... máximo. Se você estiver com um excelente fotopolimerizador, que não é qualquer foto, pode usar um cimento fotopolimerizável. Porém, usar... o primeiro você fotopolimeriza na potência padrão, depois sobe a potência. Porque se a gente pensa, fazendo uma conta de padaria, né? Se o teu foto entrega 1.000 e o anteparo vai bloquear 50%, tu já tá entregando 500 lá embaixo. Então, como que a gente compensa isso? Tempo, então, como o Gustavo trouxe, né? Foto ativar por mais tempo, ou se o seu foto tiver essa opção, aumentar para uma potência ali de 2.000 para que chegue os 1.000 lá. Só que aí a gente vai ter a questão do aquecimento, então a gente tem que tomar esses cuidados a mais. E a gente tem realmente esse parâmetro, né? Até 2 milímetros da peça, a gente poderia usar um cimento, ou até cimentar com uma resina, que seja só fotopolimerizável. Mais do que isso, existe a recomendação de realmente usar um cimento dual que tenha também uma polimerização química, né? E eu acho que isso, não sei qual que é a observação de vocês, mas tem muita gente fazendo, por exemplo, cimentação apenas com resina, né? E aí acaba utilizando em situações maiores. O hidrogel é operador dependente, né? Então é aquela coisa, se você não sabe o porquê das coisas, você acaba errando e você acaba causando iatrogenias. A gente tem que saber o produto que nós temos e a técnica correta para poder fazer. Você pode fazer cimentação com resina termonotificada, PIs, de que a espessura da tua peça seja tal, se a opacidade do teu cimento, da tua resina que você está usando, seja tal, entender que você precisa entregar radiância em todos os ângulos possíveis. Eu acho que saber pilotar o carro que você está Sim. dirigindo, né? Porque você não bate o carro na árvore. as resinas termoaquecidas, eu acho que são viáveis. Eu acho que a dificuldade delas seria mais para os laminados, assim, pelo menos para mim, no meu dia a dia, por causa dos trains, né? Porque não tem traim na resina termoaquecida. E às vezes eu tenho uns substratos totalmente diferentes, né? Então acaba eu não usando a parte de termoaquecida nesse sentido. Então eu prefiro mais o cimento. Foto. Eu gosto bastante de resina termonotificada. Primeiro, vou dar uma dica clínica, né? Mas quando eu tenho anteriores ou com substratos diferentes, já na parte que a gente faz aquela camada hidrofóbica extra, o resin coat, eu já consigo fazer, unificar os substratos com o resin coat, deixar uniforme todos eles, para que facilite o trabalho do laboratório, que eu não entregue essa terceirização de problema para o meu laboratório, para que me facilite para depois cimentar, inclusive com uma resina flow, laminados, onde que eu já consigo deixar os substratos. Eu acho que é justamente isso, entender os porquês por trás para você conseguir adaptar para a técnica que você gosta de trabalhar, né? Sim, Uma resina termoaquecida, exatamente. Sim. Eu gosto. Mas é isso, então se você gosta de trabalhar com uma resina termoaquecida,
observe isso em dentes posteriores, né? Já eleve, por exemplo, vai fazer uma elevação de margem, vai fazer um preparo, já faça de uma forma que a tua peça respeite esses 2 milímetros, né? Então, acho que é entender isso e adaptar para a técnica que você gosta mais de trabalhar. Exatamente, eu acho que esse é um bom ponto. Bom, a gente já está se direcionando aqui para o final do nosso bate-papo. Então, eu acho que cada um pode deixar uma dica principal aí do que as pessoas podem considerar na hora de comprar uma foto ou uma dica clínica. A grande dica que eu daria para o clínico claro, além da irradiância, mas quanto mais perto, melhor. A polimerização. Sempre você pensar assim, quanto mais perto, você, na dúvida, chegue perto. Eu acho que era essa, para mim é isso. Só que por isso, não subestimar a fotoativação, que é extremamente importante. E todo o investimento bem pensado na odontologia, ele vai te trazer retornos maiores ainda. Porque às vezes quem está começando a pensar, será que vale a pena? Você escolheu isso para sua vida. Cara, você está com, sei lá, 25, 30 anos, você vai trabalhar mais 30 anos. E a gente precisa de investir na nossa profissão. Se você não investir nela, sabe? É isso, investir. E eu falaria para focar, deixar de pensar na superfície e focar na camada híbrida, no último, né? A primeira camada, lá embaixo, onde ninguém vê, que é o que vai fazer a diferença. Porque rabisco, escultura bonitinha, todo mundo pode fazer. Mas uma longevidade boa, para que você tenha credibilidade como dentista na sua cidade, vem de uma base bem feita, né? E a base bem feita é aquilo que ninguém vê, é lá embaixo, o underground. Eu acho que, pra fechar, eu acho que seria não coloque tudo a perder nos últimos segundos, né? Eu acho que é justamente isso. A gente muitas vezes se dedica, aprende estratificação, fica lá horas esculpindo. Que parece que no momento que a gente vai fotopolimerizar, a gente até relaxa, só fotopolimerizar. E na verdade é quando a gente deveria ter um foco maior, né? Não terceirizar, ou se terceirizar para auxiliar, treiná-la muito bem para isso. E prestar atenção para que a gente realmente obtenha o melhor que a gente pode dos nossos materiais e consiga entregar bons tratamentos para os nossos pacientes. Muito obrigada, gente, pelo bate-papo. Foi ótimo. Foi ótimo. Isso aí.